Bem-vinda a esta uma hora com a terapeuta. É uma boa. Muito obrigada, Ariana, pelo convite. Agradeço a Prana Angola e nós estamos a dar uma lição de harmonia, de cumplicidade, de união, não é? Isto é uma grande lição. Eu estou maravilhada com o convite, profunda gratidão. E vamos contribuir para um mundo melhor. É isso aí, é isso aí. Eu vejo a vida que cada um de nós é uma missionária nesta jornada chamada vida. É verdade. Se fôssemos todos da mesma tribo e tudo aquilo que nós pudermos contribuir para que o mundo seja um mundo mais saudável, de paz, de amor, de harmonia, acho que devemos fazer de tudo para que isso aconteça. Quero agradecer imenso pelo facto de ter aceito este convite. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui presentes e as que vão entrando. Eu aqui vou enviando aqui também alguns convites para que as pessoas possam entrar e participar desta live, que é tão importante e que aqui no âmbito do Outubro Rosa, na luta, na sensibilização relativamente ao cancro da mama. E hoje, então, temos aqui a nossa convidada muito especial, a doutora Dalgisa David. Ela daqui a bocadinho vai se apresentar e dizer quem é. Estou aqui a mandar aqui uma série de convites para que as pessoas possam entrar. E não percam esta live, que é muito importante. Então, aqui já quantas enviar. Pronto. Ai, Adalgisa, eu sei que você tem um historial profissional, académico, que é uma coisa impressionante, mas eu queria que antes de entrássemos no tema, e sei que este mês também a Adalgisa e as terapias do Oriente, né, a sua clínica, tem estado também a chamar a atenção para esta questão do cancro da mama. É um tema que toca a muitas mulheres e hoje vamos falar sobre as questões emocionais relativamente ao cancro da mama. Mas eu gostaria que você nos fizesse uma curta apresentação de quem é, como é que chegou até aqui, qual é a sua experiência e depois que entrássemos então no tema. Fale-nos um pouco de si. Certo. Tá bem, Ariana. Olha, eu sou a Dalgisa David. A minha formação inicial foi em psicologia educacional pelo ICED de Luanda, onde tornei-me docente, isto já há 18 anos, e sou docente até hoje. Dou várias cadeiras da área da psicologia. Depois da formação em psicologia, eu fiz um mestrado em medicina tradicional chinesa no Brasil, com extensão universitária na China. Eu podia montar o meu próprio currículo, por isso eu passei por diferentes institutos brasileiros, tendo em conta os módulos que me interessavam estudar e que respondessem. Hoje é que eu me dou conta disso, com o nível de consciência que eu tenho. Eu montei módulos que me levavam sempre para uma vertente mais psicológica. E então eu passei pela EBRAMEC, que é a Escola Brasileira de Medicina Chinesa, e que se tornou faculdade de medicina em 2018, mas eu estudei antes deste tempo. Eu passei pelo Instituto Avalon, onde o meu grande instrumento dos vários módulos, a minha grande paixão aprendida no Instituto Avalon, foi a iridologia comportamental, que é a capacidade de podermos ler a íris, olhar para a íris do paciente e ver a sua dinâmica mental e emocional. E isso nos faz perceber que a nossa íris é a representação do que nós somos. Ela desenvolve vários sinais e todos esses sinais têm um significado. E este significado não começa no hoje, não começa na mica do agora. É um acúmulo de experiências desde o nascimento até o presente. E a leitura da íris também permite projetar o nosso futuro, porque é possível detectar alterações que podem levar à demência. E então ajuda a fazer... Pode. Aqui há dias vi que, acho que em Portugal, há uma empresa que abriu agora,
que faz a arte só com a íris do olho. O que eles dizem é que a íris do olho, em cada indivíduo, é única, não existem duas íris dos olhos iguais. É verdade? Não, não existem. E veja, pela própria experiência, aconteceu aqui algo, só um segundo, ok. Pela própria experiência que eu tenho e pelas leituras da íris que eu tenho feito do ponto de vista comportamental, há pessoas com padrões diferentes. É a mesma pessoa, mas a íris direita é uma coisa e a esquerda é outra. E tem sido bastante interessante. Eu fotografo e fico com esses registros, até por motivos de partilha em congressos, por motivos de formação. E quando eu falei na iridologia comportamental, é que também existe a iridologia sistêmica, que não foi o que eu estudei. A sistêmica é aquela em que o profissional, muito utilizada pelos naturopatas, olham para a íris para detectar doenças. Eu olho para a íris para entender a personalidade do meu paciente, do meu cliente. Também passei, no Instituto Avalon, outra paixão foi a calatonia. E eu não tenho medo de dizer que fui eu que trouxe a calatonia para Angola no ano de 2010, que é uma técnica em que, através de toques sutis, nós levamos o nosso paciente a um relaxamento profundo, um relaxamento físico e mental. Portanto, é uma manipulação das ondas cerebrais, mas usando apenas os dedos dos pés. Então, é um mix de reflexologia, portanto, é uma terapia quântica, na realidade. Aquilo é maravilhoso. Pronto. Passei também pelo CEATA, isto no Brasil, que é o Centro de Estudos de Terapias Alternativas, de Acupuntura e Terapias Alternativas, fundada pelo Dr. Wu. E o Dr. Wu é um chinês que foi viver para São Paulo há muitos anos, formado em medicina convencional, mas apaixonado por uma área complementar. Então, estudando a acupuntura, que já tinha no seu sangue, levou para o Brasil e ele chegou a ser premiado como cidadão brasileiro. As cidades lá reconhecem os feitos de vários cidadãos, o impacto do seu trabalho, e o Dr. Wu chegou a ser premiado como cidadão de São Paulo, isto aí nos anos 2000 mesmo, né? Antes de 2015. Ele já teve a chave da cidade por causa dos seus feitos. Está vivo até hoje, Dr. Wu é uma pessoa que eu adoro, estamos sempre juntos em congressos. A nível do Brasil, foram essas 3 instituições. E depois a extensão universitária, que foi feita na China, encaminhada por cada uma dessas escolas brasileiras, foi em Pequim, portanto na cidade mesmo de Pequim, Beijing, e isto pela Federação Internacional de Acupuntura, Tuiná Massagem e Mocha Bastão. Também foi uma experiência muito, muito interessante. O estágio foi feito em 2 hospitais, um de classe alta e outro de classe média-baixa, e notou-se uma diferença abismal. Na classe média-baixa, as agulhas eram reutilizáveis, claro que passavam por um processo de esterilização, as agulhas de acupuntura. Na classe alta, o cliente leva o seu material e apenas é feita a aplicação. Eu não sofri na pele, por exemplo, racismo, eu não senti isso. Por quê? Também não senti, porque eu não dou confiança para isso. Se alguém olha para mim e dizer negra, eu sou negra. O problema está na pessoa, não em mim. Então, não fui rejeitada. Eu fiz aplicação terapêutica em várias pessoas. Eu aprendi muito. E a minha motivação é que já há 19 anos esteja a contribuir na vida de vários angolanos. E então, é mais ou menos psicóloga, para além de terapia. Não sou médica, sempre assumi isso, inclusive eu tive um cartão de visita que dizia mesmo, não médica. Eu sou professora universitária, depois veio a inspiração de ter um negócio próprio na área. E aí surgiu, primeiro, Oriente Terapias, mas nos últimos 4 anos fizemos uma reforma no nome e ficou Terapias do Oriente. Pronto, então estamos ali prestando serviços.
onde o nosso slogan diz: para o seu equilíbrio energético, que é a alma do nosso trabalho, que é a alma da minha formação, o equilíbrio energético, e que vai ser também a alma do entendimento da palestra do cancro da mama, sentimentos feridos, que eu estou a divulgar bastante agora pelo Outubro Rosa. Sou mãe, sou esposa, sou dona de casa, tenho tempo para tudo. Não nego que de vez em quando em uma e outra área um enfraquecimento, né? Porque o foco depende do estímulo, mas eu sou muito focada no trabalho, é um pouco de defeito, mas pronto, é a minha natureza. Gosto de fazer as coisas com paixão, com muita motivação, e assumo aquilo que está ao meu alcance. Quando não está, eu peço ajuda, eu não tenho problema algum. Sou formadora de algumas técnicas no qual estou credenciada para poder ministrar cursos, e sou membro de várias associações em Angola e fora da Angola. Pronto, assim, resumidamente é isso. É uma mão cheia de experiências e de formações, e Angola tem muita sorte de ter uma pessoa como a Adalgisa David, que está ao serviço dos angolanos. Adalgisa, gratidão. Vamos entrar neste tema de hoje. Não é? Nós falávamos aqui há dias relativamente ainda no âmbito do Outubro Rosa, e eu sei que a Adalgisa acabou de explicar que está ocupada a preparar uma conferência, mas eu gostava que falasse porque é importante falarmos sobre estas questões emocionais relativamente ao cancro da mama. Qual é que é o verdadeiro problema e qual é a dimensão deste problema? Olha, a dimensão é muito profunda e tem sido negligenciada. Aparentemente, quem estiver a ouvir pode pensar que é só do ponto de vista psicológico, como quem diz, está a puxar a brasa para a sua sardinha, mas não. É um assunto extremamente importante, porque nós somos energia. Isso as pessoas precisam perceber. Eu gosto muito de usar a frase de Nikola Tesla, que diz, para entender, se você quiser descobrir os segredos do universo, é energia, frequência e vibração. Todos nós temos uma vibração adequada que representa a saúde. E quando não vibramos certo, né, não estamos na frequência certa, então os problemas começam. A moral desta frase é de que, se nós percebermos que nós não somos corpo físico, antes disso, a parte física é apenas a manifestação mais densa da energia, que nós somos energia, então as pessoas vão perceber que os problemas não começam no corpo físico. Mas de que forma o médico olha para o seu paciente? De uma forma física. E as doenças têm sido tratadas por esta visão. Erro, literalmente. Porque a doença é um trauma da aura. A doença não começa no corpo físico, começa antes disso. Nós somos espiritual, nós somos emocional, nós somos mental, e tudo isso é que sim se materializa em um corpo físico. Se tratar só o físico e deixar em aberto o campo áurico, a parte invisível, mas extremamente rica, que faz a nossa verdadeira essência, então a cura será temporária ou não vai acontecer. Tanto é, sem querer negligenciar nem denegrir o trabalho dos profissionais de saúde, dos médicos, mas o que é que eles dizem? Que há várias doenças que não têm cura. E eu digo assim, incrível, nós nascemos saudáveis, por isso também podemos morrer saudáveis. Por que que eles afirmam isso? Porque na dimensão física não encontram solução para tudo. Sim, porque precisa do contributo, do entendimento, da busca da cura integral. Eu até defendo, eu trabalho com medicina integrativa, que vejo o indivíduo no seu todo. Cuidamos as diferentes camadas do indivíduo, e a profundidade da cura é de chegar a uma essência de pureza. Por um lado, entender a verdadeira fonte do problema, que eu defendo que começa na aura, e não é a Adalgisa que está literalmente a dizer isso. É este entendimento da energia, frequência e vibração, tá?
que é, como dizia Nikola Tesla, a forma de descobrir o segredo do universo, e aí chegamos à causa. Por isso, Outubro Rosa, que é a grande reflexão do cancro da mama. Existem vários cancros, né? Mas, estatisticamente, o cancro da mama é o que mais mata as mulheres. Eu afirmei sentimentos feridos. Queridas mulheres, está mesmo relacionado, sim, a um trauma da aura. E sentimentos feridos por quê? Porque na dinâmica energética, e eu vou usar o ponto de vista mais comum daquilo que se encontra na internet, né? Os 7 chakras principais, e nós sabemos que existem muito mais, e eu aprofundei até este conhecimento com a Ariana, profunda gratidão. O chakra 4, né, o chakra cardíaco, do timo, coração não físico, é o chakra dos sentimentos. Os chakras são masculino, feminino, portanto, dos 7, na visão dos 7, o primeiro é masculino, o segundo é feminino, o terceiro é masculino, o quarto é feminino e o quarto é dos sentimentos. O terceiro é das emoções. A mulher desenvolve cancro, tendo em conta este entendimento, porque os seus sentimentos foram feridos. Mas atenção, porque ela permitiu. Também temos que entender isso. Tudo o que nos afeta e se transforma em doença é porque nós permitimos. Até no Ho Oponopono também me iniciei aqui com a Ariana, foi minha professora nisso. Eu, apesar de ter as formações que tenho, eu continuo a estudar, eu também cheguei a este entendimento. Portanto, o que é que as mulheres precisam fazer? Aprender a gerir os sentimentos de forma extremamente positiva. E é uma questão que quando eu palestro, é colocada com frequência. Como é que eu sei que eu perdoei com profundidade? Como é que eu sei que na realidade os meus sentimentos não estão feridos? E eu respondo, simples, o corpo fala. Quando tu pensares na situação conflituosa, na situação constrangedora e sentires paz, a tua alma perdoou. O teu inconsciente recebeu a informação. Mas se sentires peso, essa é uma forma simples de poder passar o entendimento às pessoas. Se sentires peso, então, cuida-te, que alguma coisa boa pode não acontecer. Claro, sim. Pronto, o que a Dalgisa está a dizer é que, eu percebi que uma das causas, ou a causa que pode levar as mulheres a terem o cancro da mama, não sendo fatores genéticos, sim. Tem a ver com aspectos emocionais, certo? Certo. Tem a ver, sim. Mas olha, esta da genética também é bastante interessante. É o que eu disse, se a gente permitir que nos afete, então vai afetar. Há uma pesquisa, e dentro da neurociência, que afirma, e eu, enquanto radiestesista, também fiz medições com os meus professores japoneses e chegamos à mesma conclusão. 0,002% das doenças são herdadas. Então, é uma coisa absolutamente, quase que insignificante. O que se passa é que as pessoas se prendem na frequência da doença do meu pai, da doença da minha mãe. Aí a lei da atração vai funcionar. Não necessariamente que seja herança genética, né? já impregnada no ADN, mas porque as pessoas atraem isso, prendem-se. E isto acontece por quê? Sim. Isto acontece por quê? Porque o homem, enquanto humano, tem que ter uma explicação plausível. Alguém tem que ser culpado. Mas se olhar do ponto de vista energético, vai ver que ele é que abalou o seu equilíbrio vibratório. Então, estava-me a lembrar... Sabe, voltamos ao mesmo ponto. Estava-me a lembrar aqui das constelações familiares, que também é dito isso relativamente às doenças, que energeticamente é como se assumíssemos, por exemplo, uma determinada culpa e que vai desencadear numa determinada doença, nomeadamente do cancro.
né? E às vezes Pois, a culpa do aspecto familiar, de algo que aconteceu dentro da nossa família, ou de uma perda, de um luto, então assumimos e a doença, quer dizer, acabamos por desenvolver pois, isso pois. emocionalmente e mentalmente e a doença se manifestar a nível do físico. Físico, certo? Portanto, o físico é já o corpo a falar. É como quem diz, já magoaste tanto as diferentes camadas energéticas, é para que agora tem que haver uma demonstração. Um aspecto que sinto que ainda falta na nossa realidade, né? Estou mesmo a falar de Angola, é o casamento perfeito entre os médicos, os psicólogos e os terapeutas, neste apoio às pessoas afetadas. Isto ainda falta. Eu tenho algumas pacientes que estão a ser seguidas pelo Centro de Oncologia, tem sido um trabalho muito bem feito. Ela faz quimioterapia na segunda e ela procura a Dalgisa na terça, em busca deste suporte emocional que não tem sido dado. Portanto, ainda há um vazio nisso, porque há muitas burocracias, o sistema atrasa muito, o psicólogo tem mais pacientes do que capacidade, mas eu tenho dito, estamos aqui nós, por favor. E temos técnicas que inclusive nem precisamos ter contato direto com todos esses pacientes. Temos técnicas de tratamento à distância que servem para ajudar neste equilíbrio mental, emocional, espiritual e, claro, o médico vai tratando da parte física que nós também canalizamos energia positiva. Dalgisa, você tem estado, eu sei que no trabalho que você tem estado a fazer, um trabalho fantástico, não só em Luanda, mas também nas outras províncias, é precisamente chamar a Sim. atenção para estas questões entre a medicina ortodoxa, portanto, a medicina convencional e as terapias integrativas. Queremos falar um bocadinho sobre isso? Sim, com certeza. Olha, as portas não se têm aberto facilmente, mas mesmo fazendo um trabalho de formiguinha, sei que estou a alcançar muitas pessoas. Os médicos angolanos, em particular, ainda são céticos. São céticos porque são anos e anos de preconceito. Mesmo já desde 2003, a Organização Mundial de Saúde ter reconhecido como terapias complementares, mas para a nossa realidade, pronto, um passo de cada vez. Mas o que eu tenho dito a vários médicos, eu digo assim, eu não estou aqui para desafiar ninguém, pelo contrário, eu venho mesmo para contribuir. E durante a minha formação, em alguns módulos de finais de semana, eu tive como colegas médicos. Enquanto nós ainda estamos presos no preconceito, na rejeição imediata de nem sequer querer ouvir para analisar se faz sentido ou não a informação que está a ser partilhada, enquanto nós estamos presos nessa caixa, veja que vários países já têm terapias complementares ou alternativas, como queiram chamar, como disciplina em faculdades de medicina. A USP, a Universidade de São Paulo, já tem a espiritualidade como disciplina de sala de aula. Radiestesia e radiônica, a Faculdade de Medicina da Alemanha, e o meu primeiro aparelho eletrônico de radiônica comprei na Alemanha, vejam, criada por um físico, desenvolvido por um físico, vendido a terapeutas, mas hoje falado já na Faculdade de Medicina. Portanto, somos nós que ainda estamos anos-luz, querendo estar, porque temos toda essa possibilidade de vencer esses preconceitos, mas ainda queremos estar fechados, talvez por mecanismo de defesa. Eu até consigo entender. De repente fala-se nisso, mas não vamos ter capacidade de resposta para todo mundo. Talvez também seja um mecanismo de defesa. Por outro lado, é um mecanismo de defesa para protegerem as farmacêuticas. Nós sabemos desta guerra entre a medicina natural e as farmacêuticas, mas qual é o nosso trabalho? O que tem sido o nosso trabalho? Nós só estamos a voltar para a origem. Nós estamos a voltar para o entendimento natural da dinâmica do homem, para uma vida absolutamente simples e saudável. É só isso que nós queremos passar, nada mais. Muito bem, então, Susana, mas diga-me, relativamente às pacientes
com cancro da mama. Sim. Qual tem sido a sua experiência? Pronto, já percebi que não tem apoio a nível... o apoio não é o suficiente, né? A nível quer dizer, é apoio médico, mas não é... Emocional. Não é? O que é que tem assistido mais? Qual tem sido o panorama relativamente ao cancro da mama? Ok. Olha, eu neste momento estou a acompanhar 3 casos, mas um não é da mama, é um cancro do estômago e 2 mulheres com cancro da mama. Primeiro entraram no meu consultório cabisbaixas. Não foram de forma voluntária. Foi alguém que disse, olha, procure este lugar, baixe as barreiras e acredite que alguma coisa vai mudar. Houve uma ressignificação comportamental, de melhor aceitação do próprio processo de quimioterapia e autoestima altíssima. Nada as abala mais. Uma, inclusive, já estava com um processo, é como se uma ferida gangrenada, como se diz, não é? E houve uma regressão fantástica, Ariana. Estão vivas, fazendo tratamento, mas sentindo-se muito bem, muito bem. Tenho o caso do cancro do estômago, não perdeu fios de cabelo e os médicos não entenderam porquê, mas eu entendi, eu sei o porquê. E pela receptividade do organismo e por as técnicas que estavam a ser usadas, ressignificavam imediatamente as células, alterando o pH daquele grau de acidez para um processo de alcalinidade magnífico. Portanto, é isso que tem faltado. Ajudei-lhes a entender que a doença não surgiu para acabar com a vida delas, mas para ressignificar. Porque se câncer se desenvolve em ambiente ácido, então a vida dela estava muito amarga. Então nós convidamos a olhar para esses aspectos como lição, entender a lição das tais experiências que trouxeram os sentimentos feridos e se ressignificar. Deixar de culpar os outros e gerar a mudança em si mesma, a partir de dentro. E então, olha, estou ali com estes casos magníficos. Pacientes que tinham uma esperança de vida de 3 anos já vivem há 7. Com câncer. Literalmente, os médicos não conseguem entender. Não sou eu, Adalgisa, que estou a fazer isso. Não, é a própria pessoa que está a gerar a mudança dentro de si. Baixou as barreiras, acreditou, mudou aquilo que podia mudar, que isto envolve a alimentação, afastar a toxicidade de si, né, em termos de relacionamentos, aprender a dizer não para responsabilidades que não queria assumir, mas assumia. Portanto, é toda uma ressignificação. E isto tem contribuído positivamente. Agora, quando falta o apoio, que não leva até a esta dimensão de entendimento, acontece que o que vai acontecer? Recebem tratamento, mas infelizmente são pessoas que desistiram, não respondem positivamente a isso. Pois então têm que aprender a ressignificar. Só uma pergunta. Em que estádio de desenvolvimento do câncer, do cancro, é possível ainda, talvez não diga reverter, mas pelo menos minimalizar de forma a que ele não avance? O segundo estágio. Normalmente, quando chega ao terceiro, a luta já é grande. Pronto, dá-se anos de vida, mas depois a natureza se encarrega. Mas, pelos registros, pela experiência que eu tenho dos últimos mais ou menos 8, 9 anos, no segundo estágio. Os fibroadenomas, né, os benignos aparecem. Os malignos, há uma redução significativa, uma melhoria de qualidade de vida por muitos e muitos anos. Vivendo mesmo com qualidade, não é vivendo doente, não, sentindo-se bem, mas respeitando a existência de um inimigo que não pode ser alimentado. E não pode ser alimentado com mágoas, com ressentimentos. Nós convidamos o paciente a pôr isto de lado.
literalmente. E o paciente vai perceber quando é que realmente alcançou este patamar de sucesso com aquele truque de pensar no assunto e sentir-se leve ou pesado. O apertozinho no coração. Mas não, eu calculo que não é fácil quando estamos na iminência de poder desencarnar, não é? Na iminência de morrer, e ainda procurar forças para continuar quando estamos fisicamente frágeis, quando emocionalmente estamos vulneráveis. Como é que se vai, onde é que se vai buscar essa força para se continuar a viver mesmo com o inimigo dentro de nós? Bom, eu convido normalmente os pacientes a escreverem prioridades. Onde se veem, onde estão e onde se projetam. Portanto, eu digo assim, tu é que tens que ser co-criador da tua vida. Normalmente, logo no início, eles se comportam como pensador. O sujeito parado, refletindo sobre o problema e não agindo sobre o mesmo. E eu gosto de levá-los ao patamar do fazedor. Mas isso não é com diálogo. Olha, eu tenho dito, Ariana, eu sou a psicóloga em Angola que não dialoga muito. Eu toco diretamente no corpo, com as várias técnicas que ajudam o sistema nervoso a se ressignificar, a apagar os traumas, os dramas, a expandir a consciência. As barras de Access fazem isso, a calatonia faz isso, a acupuntura faz isso. Então, eu falo na primeira e na segunda sessão, e depois eu ajo sobre o corpo, fazendo com que a própria pessoa, no dia seguinte, ao acordar, via tudo cinzento e começa a perceber que, afinal, a luz do sol existe. E, felizmente, sim. Não deixa só aqui coisa aqui acrescentar, porque eu conheço isso também nas terapias, que também com as terapias prânicas é possível. Por exemplo, eu tenho muitos casos de pessoas que entram no meu gabinete com depressão, com até não têm mais vontade de viver, com estados de ansiedade crítica. E mesmo antes de conversar com elas, eu passo para as terapias alternativas. Eu faço as terapias prânicas, psicoterapia prânica, para depois começar a conversar com elas, porque aí há uma maior lucidez, uma maior tranquilidade, uma maior clareza da mente e estão mais receptivas a poder dialogar. Portanto, eu conheço aqui esta questão de ir logo na questão prática, porque é como se já soubéssemos, ok, são estes fatores que influenciam aquele estado mental. Exato, exato. E eu dizer que nos últimos meses sinto que o meu trabalho potencializou-se, exatamente depois de começar também a associar as várias técnicas que eu já tinha à prana. Por como é uma limpeza da aura tão prática, mas é preciso entrega, né, do profissional, foco, concentração, responsabilidade, sobretudo. O meu trabalho, eu sinto que, pronto, uma estatística de 8 para 80, literalmente. Porque percebi que essa limpeza preliminar quebra barreiras. E ao quebrar barreiras permite que eu acesse mais facilmente, né, aquilo que tem que ser trabalhado. E esse trabalho, volto a dizer, nem preciso de falar tanto. E mais, o nosso contexto, agora falando enquanto psicóloga, a psicologia vai atuando muito devagar, porque o angolano é muito preso no ver para crer. Por isso, a atuação direta no sistema nervoso, com técnicas que não sejam só o diálogo, permitem que eu tenha maior sucesso em relação a um psicólogo que apenas coloca o paciente no divã, bate papo de 1 hora, dá tarefas e o processo para por aí. Olha, minha filha espirrou. Viva! A ver, então, olha, o nosso trabalho é um trabalho extremamente abençoado. Muita gente pensa que estamos desligados do Divino Criador. Nem pensar, pelo contrário. Sempre Ele em primeiro lugar. Nós temos a autodefesa psíquica. Antes de começar o trabalho, nós agradecemos pelo trabalho
Agradecemos pelos pacientes que estão a caminho e os que já estão aí presentes. Pedimos a intervenção divina, até de proteção, e eu também, a Prana também reforçou isso, até de proteção ao próprio paciente, porque tudo bem, eu gosto dos instrumentos com os quais trabalho, mas nunca tenho bem a certeza se esse paciente vai receber bem. Por isso, pedimos que Deus proteja o paciente caso não seja o instrumento certo. E só essa intenção já muda a vibração e a intenção da nossa atuação. Portanto, é importante que as pessoas saibam disso. Não estamos desligados. Durante a formação em medicina chinesa... Estou emocionada com esta partilha e adoro ver pessoas que falam da própria experiência, da primeira pessoa, e o impacto que, por exemplo, neste caso, as terapias prânicas podem ter na vida das pessoas. São pessoas como a Adalgisa e mais outras pessoas que estão a trabalhar seriamente, é que fazem, tornam verídico aquilo que o mestre Shoko Tsui trabalhou durante 30 anos para explicar de uma forma simples, que é importante que em cada casa deveria haver um terapeuta prânico. E agora imagina uma pessoa que com tanta bagagem, com tanta experiência, com tanto conhecimento como a Adalgisa, eu acho que quer dizer, os milagres acontecem e vão com certeza acontecer através de si. Eu estou a ver isto deixa-me sinceramente muito emocionada, porque principalmente em Angola é que falta um pouco de tudo. Ter pessoas com esse poder de cura é extremamente importante. Certo. Obrigada. Não está boa a imagem, então. Assim, ok. Mais alguma coisa, Ariana? Vamos falar? Vamos falar. Queria perceber esta questão do cancro de mama. Quais são as emoções, quais são as questões emocionais que levam ao cancro? Já percebemos os sentimentos feridos, mas pode-nos partilhar connosco o que é que geralmente, quais são as maiores queixas que as pacientes têm que levam-nos a essas experiências ou que levam-lhes à doença? Certo. Olha, na realidade, as pacientes demonstram sempre uma fragilidade emocional muito grande. Por isso, apresentam outros como culpados do que estão a passar. Aí é que eu digo, não, tu é que permitiste. Elas passam por problemas que geram bloqueios nos seus centros de força, nos seus chakras. E esses bloqueios depois, infelizmente, se direcionam para o chakra da integridade, que é o quarto chakra, o cardíaco. Bom, do ponto de vista daqueles 7 principais. Assim sendo, pacientes minhas que desenvolveram o câncer da mama, as que eu já acompanhei, os testemunhos que eu já ouvi, têm relações afetivas ou tiveram relações afetivas tóxicas. Por isso, elas queriam ser tratadas como rainhas e receberam, entre aspas, o inferno. Mas eu volto a dizer, porque elas permitiram. Elas não souberam impor-se no momento certo e permitiram que a sua motivação fosse abalada, que o seu sentido de organização e autoestima fossem afetados, que as suas emoções começassem eram demonstradas de forma contrária ao que realmente elas sentiam. Portanto, acontece muito em mulheres que se tornam dependentes, que não conseguem olhar para si e ver todas as potencialidades que existem em si. Então são dependentes, de certa maneira, ou de um parente, ou do companheiro, ou daquele emprego, e que não veem outras possibilidades de prosperarem. No entanto, estão presas em ambientes que não lhes fazem bem, mas que também não se desligam. Manter essas relações nocivas, manter esta toxicidade, fere os sentimentos. Consequência, vai surgir um inimigo dizendo, ok, optaste por isso, eis-me aqui. Portanto, as emoções aí envolvidas começam mesmo do medo, começa de mágoas, de ressentimentos, de baixa autoestima,
a dificuldade de apreciar o estar só, né? Apreciar, nós temos que ser a nossa melhor companhia. E então, a dependência leva a este quadro. São fatores muito, que abala tudo, vai abalar a espiritualidade, torna-se uma pessoa ingrata, tem tudo a seu favor, mas não vê isso, tem o sol a brilhar, mas para ela o céu está cinzento, abala as suas habilidades, os seus talentos, quebra a sua fé. Portanto, eu estou a falar os 7 campos energéticos, né, que nos constituem, né? Vai afetando tudo isso e, claro, o corpo físico vai ressentir e manifestar da pior forma possível, com doença. Doença que começa no corpo áurico. Como é que há bocado falou relativamente às doenças hereditárias? Nós podemos ver isso sendo uma pessoa, por exemplo, que tenha desenvolvido por questões hereditárias. Como é que se dá este processo? Não tem necessariamente que estar a viver uma situação de sofrimento emocional. Se ela herdou, qual é a relação entre uma coisa e outra? Ok. Pelos conhecimentos que eu tenho, aqui estou a falar mesmo como a Dalgisa, né? E pela experiência que eu tenho, há um abalo no chakra da base. Por quê? O chakra da base, que é o vermelho é o câncer são pernas, e pernas é família. Então, atenção ao chakra da base. É onde nós nos enraizamos enquanto seres humanos. E aqui apresento alguns conhecimentos da alquimia, que eu também estudei alquimia, formei-me em alquimia, foi dos meus últimos cursos. E eu entendi isso. E por incrível que pareça, nos diagnósticos que eu faço, usando aparelhos eletroeletrônicos, mas ao serviço da saúde, tenho percebido uma correlação interessantíssima. Aqueles indivíduos com problemas de locomoção, portanto, dor no joelho, déficit de oxigenação nas pernas, alguma deficiência física nas pernas, osteoporose, eu questiono logo a questão familiar. Como é que está a sua relação familiar? Com a família de raiz, pai, mãe e irmãos. Quando as pessoas revelam, olha, é impressionante, Ariana. A osteoporose, e ainda hoje atendi alguém que também acusou osteoporose, eu disse assim, tu estás a te desligar de coisas que na realidade são importantes para a tua vida. E essa pessoa foi logo, como que é? E eu, a tua família de raiz. E a resposta foi, desliguei a ficha e joguei fora. Eu disse, por isso estás a desenvolver osteoporose. O corpo só manifesta questões que começaram antes. Se a osteoporose, numa linguagem simples, né? Eu não sou médica, por isso vou usar mesmo a linguagem simples. São poros nos ossos. Ou seja, músculo já não se está a conectar bem ao osso. E o osso revela o teu grande pilar, que é a família. Então, convido ela a ressignificar isso. E eu digo, não precisa serem grandes amigos, mas resolva contigo os conflitos, os constrangimentos, e aí falo até no Ho'oponopono, que vai ajudar nisso, e siga a vida de forma leve. Porque este desligar com... Sim. Eu estou a tentar pensar, pronto, ok. Imagina que alguém esteja numa situação dessas e ela resolve essa questão familiar. Isso fará com que o processo de doença possa reverter? Sim. Literalmente. Pode não ser a 100%. Pois, é isso. Sim, pode não ser a 100%, porque também vai depender da gravidade do problema, dos anos que já desenvolveu. Vamos considerar também esses aspectos. Tá? É muito importante considerar esses aspectos. E quando eu falo que doenças hereditárias têm relação direta com o chakra da base, agora eu digo o seguinte, se o chakra da base é o número 1, e sempre que um chakra não flui bem, não tem a sua energia na dinâmica certa, vai afetar os outros.
E dependendo de como tu recepcionas isso e canalizas para determinada parte do corpo, claro, vamos desenvolver alguma doença relacionada aos órgãos que são controlados por esses centros energéticos. Assim sendo, câncer da mama eu atribuo a sentimentos feridos. Câncer do útero eu atribuo a baixa autoestima. É consequente de autoagressão. A própria forma como a pessoa se vê afeta o útero. O câncer do estômago, poder pessoal abalado, as grandes dificuldades de realização, tá? Por quê? Porque é lógico, para mim faz todo sentido entender as responsabilidades vibratórias de cada campo energético e, logicamente, entender as doenças que poderão surgir neste processo. Uau, uau! Muito, muito bom. Eu acho, Dalgisa, o que você acha? Quantas décadas é que vai ser necessário até que a ciência compreenda estes fatores? Eu lembro-me que nos anos 90 e tais, ainda nem sequer se falava, por exemplo, da inteligência emocional. Falava-se pouco, lia-se muita coisa na literatura, e de repente conseguiu-se perceber que não havia só a inteligência cognitiva, mas que a emocional era extremamente importante, não é? E começou-se a dar mais atenção a estes aspectos. E ainda nem sequer estamos a falar, por exemplo, sobre a inteligência espiritual, imagina. E eu fico a pensar quantos anos mais é que isto vai demorar. Estamos a ter esta conversa em 2023. Meu Deus, olha, Ariana, eu já me coloquei. Esta questão eu já me coloquei e eu já investiguei. Inclusive usei a técnica de radiestesia. O que eu vou falar aqui é a Dalgisa, não está escrito de forma científica. Mas veja a lógica. Nós estamos na era... Neste momento, a frequência dominante em termos dos campos energéticos, a frequência dominante no mundo é o chakra da garganta. Eu olhei a dinâmica da Angola e eu vou falar da Angola. Nos anos 80, eu, apesar de pequenina, vivendo a minha adolescência e olhando para o que era a vida dos meus pais, foi uma era em que eles faziam tudo por amor. Até trabalhar, por vezes com salário atrasado, com dificuldades de tudo, mas faziam por amor. Iam com um sorriso e voltavam com um sorriso. Não se reclamava tanto. Passavam para nós a mensagem da importância do trabalhar, da ética profissional, de tudo. Hoje eu sou mãe, hoje sou dona de casa, hoje eu estou no papel deles e afinal consigo perceber várias dificuldades que passamos, mas que eles naquela altura não permitiram que eu percebesse. Nos anos 80, houve vezes que faltou farinha de trigo em Angola. E eu que vivi no Ambo, pior ainda, que era uma cidade que estava em guerra. Então, comi bolacha de água e sal, doada pelas FAPLA, e porque o meu pai tinha acesso a alguém que doou uma caixa e aquilo tinha que ser gerido. Era o pequeno almoço. Porque no Ambo não se dava muita importância à batata doce. E nós tínhamos batata doce que era dada aos porcos. Estás a ver? Mas a ignorância que nos levou a isso. Passamos fome por ignorância. Os pais viajavam para fora e levavam caixa térmica. Traziam carne de Portugal, queijo, fiambre. Mas nós parecia que vivíamos numa... Era tudo lindo, era tudo feliz. Afinal, eles amarravam o cinto e sempre sorrindo, doavam-se. Foi a era do chakra cardíaco. De fazer por amor incondicional, mesmo não tendo quase nada em troca. Não como os funcionários de hoje, que mesmo trabalhando pouco, querem sempre reconhecimento. Então, estamos na era... É verdade, veja a lógica disso. E vou responder a questão que colocaste. Estamos na era do chakra da garganta, de todo mundo falar. Por isso a internet é o que é. Todo mundo sai, fala, publica as coisas mais bobas e construtivas, tudo junto e misturado. Eu digo mais ou menos que daqui a 87 anos,
a medicina convencional vai chegar e abraçar com todo amor e carinho as nossas terapias integrativas, alternativas, complementares. E por que digo isso? Porque vamos chegar à era da telepatia. É para lá que estamos a caminhar. Nós estamos mesmo num processo de evolução. Parece que o mundo está pior, mas não, é porque se divulga tudo. Numa aula de psicologia, há um estudante que reclamou tanto do mundo estar tão cruel que eu disse, olha, o exercício vai ser o seguinte, façam uma lista das piores 10 pessoas que cada um de vocês conhece. A maioria bloqueou. Há quem conseguiu citar 3 que considera uma pessoa má, mas a grande maioria conhece uma ou 2. E eu disse, oh, e o restante? São pessoas boas. Estão a ver como é que o mundo é bom. Mas o poder do mal é tão grande e o cérebro se conecta à mesquinhice, né, à toxicidade, que se dá uma dimensão tão grande que parece que tudo está ruim. Eu tenho convidado as pessoas, olhem para as más notícias. A má notícia é divulgada durante a semana toda. A boa notícia por 2 segundos ou 20 minutos, mais nada. Então faz essa diferença. Mas eu fico feliz e não estou muito preocupada. Porque a nossa evolução nos está a levar para a telepatia. A era do juízo, de uma consciência racional, de melhor orientação. E aí, como seremos extremamente intuitivos, a Dalgisa pensa e a Ariana percebe logo, sem eu precisar falar por palavras, a medicina convencional vai voltar à sua raiz. Uau. A essa essência de uma pureza que não precisará depender tanto de produtos químicos. Daquele médico, claro, já não vai, do médico que não vai precisar provar a urina do paciente para ver se tem diabetes, porque era assim que os primeiros testes eram feitos. Mas olha, este é o meu ponto de vista. Eu só ainda acrescento tanto que eu acho que esta profecia, como eu diria, que esta profecia que você está aqui a fazer, faz sentido. Eu estava a ver ainda no fim de semana, tivemos também juntas, não é, com a feira vegana de Luanda, e eu estava muito impressionada como é que Angola está a caminhar, esta coisa boa, que tantas coisas boas acontecem, não são só coisas más. O facto de haver tanta gente virada para a natureza, para as origens, para produtos naturais, para uma alimentação mais cuidada, mais saudável, e a feira foi bem visitada. Eu vi esperança. Eu vi um futuro melhor. Apesar de tantas coisas más e menos boas estão a acontecer neste momento a nível mundial, mas também existem coisas muito boas. E essas não são tão vistas nem são tão faladas. Se calhar este movimento do positivismo é importante que haja esta consciência, esta egrégora de várias pessoas que reúnam as coisas boas também que acontecem, as coisas boas que também são feitas, não é? Com certeza. Portanto, é bem provável. Com certeza. Esperaram 57 anos. E mais. Com 57 anos ainda. Isso é muito bom, olha, eu perdi a ideia do que queria falar há pouco. Falaste algo que me inspirou para... E agora perdi de novo a ideia. Mas, pronto, não perca a esperança. Mantenha mesmo ela viva, porque é mesmo para lá que estamos a caminhar. Ah, lembrei. Okay. E é para lá que estamos a caminhar porque as provas já começaram agora. Vês a abertura do nosso trabalho? Aparentemente parece que ninguém sabe de nós, mas muitos sabem sim de nós. Tem havido procura. E hoje os meios de comunicação abriram-se para nós. Temos essa possibilidade também de divulgar. Até os céticos que pensam que vão por sentido de obrigação ou porque alguém os empurrou para chegarem até nós, na realidade o seu inconsciente é tão inteligente que já quebrou as barreiras e essa pessoa foi para ali. E volta, e indica, e fica feliz, tá? Então, já há uma dinâmica de aceitação. Mesmo eu tenho dado palestras em hospitais, e não sou eu que me vou oferecer, eu tenho sido convidada
Várias jornadas científicas aqui no Hospital Josina Machel já participei. Já estive também no Hospital Américo Boa Vida. Estive há um ano com tudo pago, adoro falar isso, com tudo pago no AMBO. E numa atividade do Centro de Fisioterapia Princesa Diana, que agora tornou-se também um centro médico, um espaço médico de referência, porque já não fazem apenas a fisioterapia, mas também atendimento clínico. E o que é isso? Havia gente com braços cruzados, demonstrando bloqueio do que eu estava ali a falar sobre passarem a considerar as questões emocionais muito antes da doença física e no tratamento de doenças físicas, pareciam estar bloqueadas, mas no fundo houve sim quebras de barreiras. Não estavam lá por acaso. Só o facto de estarem lá era a demonstração do universo dizendo-lhes, meus queridos, está na hora de ouvirem isso. Portanto, eu fico muito feliz porque estamos mesmo a quebrar barreiras e digo aos médicos, não tem nada a perder. Por que não abrir esta porta, explorar este lado? Não tem nada a perder. E de uma medicina que não afeta, não mata. Não mata, nós não matamos ninguém. Não que a medicina convencional mate, as pessoas morrem porque têm que morrer, todos devemos de morrer. Mas é nesse sentido de ser invasivo. Adalgisa, nós estamos quase a chegar ao nosso fim, uma hora passou muito. Mas onde é que as pessoas que querem encontrar a Adalgisa e procurar a ajuda da Adalgisa, onde é que elas podem encontrar, digam? Profunda gratidão, Ariana. Olha, eu estou em Talatona, no condomínio Mirantes de Talatona, Casa C4. Encontram-nos no Facebook, encontram-nos no Instagram, Clínica Terapias do Oriente. Contatos, por exemplo, é o 923 30 63 24. Atendimento com agendamento. 923 30 63 24. E vemos tudo. Portanto, então, aproveitem. Adalgisa, nós vamos estar também juntas no dia 18 de novembro, que é possível 18 de novembro, já na sua agenda, um grupo de clínicas e de especialistas juntaram-se, que é para podermos falar sobre estas terapias integrativas. Então, no dia 18 de novembro, na cidade do Vilamba, na sua casa de especialidade, não é? Na universidade. É verdade, sede de Luanda. Nós vamos ter, é um sábado, vamos ter das 9 da manhã à 1 da tarde, vamos falar precisamente sobre isto. Vai ser o primeiro fórum científico de terapias integrativas em Angola e a Adalgisa é uma das protagonistas e que vai lá estar, eu também estarei lá e nós vamos falar precisamente sobre esta abordagem. Eu penso que este tema tem muita coisa para se falar. Eu cada vez que eu ouço a Adalgisa estou sempre a aprender, é sempre mais um conhecimento, agregar mais um conhecimento. Igualmente, é recíproco. Então estou ansiosa para o dia 18 de novembro, que as pessoas possam participar, possam perceber que Angola já não é a mesma e que estamos no bom caminho de ciências e terapias integrativas de mãos dadas, a caminhar juntos para o bem-estar, para a saúde de todos os angolanos, de todos os habitantes em Angola. Eu gostaria que você deixasse aqui um último recado, uma última mensagem, nomeadamente no âmbito das mulheres que estão a atravessar neste momento períodos difíceis do cancro da mama. Qual é assim, uma mensagem que você pode deixar para elas? Ok, seja co-criadora da tua vida. Ninguém progride sem renovar-se. Então, ponha a toxicidade de lado. Abrace com muita gratidão o sopro da vida do qual Deus te brinda diariamente. Não estamos aqui para sofrer, estamos aqui para viver. Muitas de vocês que desenvolvem câncer chegaram ao ponto apenas de existir, mas não viver. Vivam. E sem dependências. Estejam felizes convosco mesmas. Tenham prazer na vossa própria companhia. E claro, se estiverem muito bem acompanhadas, melhor.
E eu tenho aqui um texto, Ariana, permita-me assim muito rápido, um texto que eu adoro, que é a conclusão dessa palestra Cancro da Mama, Sentimentos Feridos. O texto é de José Carlos de Luca, é um juiz brasileiro, mas muito virado para um lado espiritual. É homem da justiça, da ciência, mas que não abriu mão de percepções extrasensoriais que ele tem. E ele escreveu o seguinte: não trate dos sintomas tentando eliminá-los sem que a causa da enfermidade seja também extinta. A cura real somente acontece do interior para o exterior. Diga ao seu médico que você tem dor no peito, mas também diga que a sua dor é dor de tristeza e angústia. Conte ao seu médico que você tem azia, mas descubra o movimento pelo qual você, com o seu gênio, aumenta a produção de ácidos no estômago. Relata ao seu médico que você tem diabetes, mas não esqueça de dizer também que não estás a encontrar mais doçura na sua vida e que está muito difícil suportar o peso das suas frustrações. Mencione ao seu médico que você sofre de enxaqueca. Todavia, confesse que você também padece com o seu perfeccionismo, com a autocrítica, que és muito sensível à crítica alheia e demasiadamente ansioso. Muitos querem se curar, mas poucos estão dispostos a neutralizar em si o ácido da calúnia, o veneno da inveja, o bacilo do pessimismo e o cancro do egoísmo. Não querem mudar de vida. Procuram a cura do cancro, mas se recusam a abrir mão de uma simples mágoa. Pretendem desobstruir as artérias coronárias, mas querem continuar com o peito fechado pelo rancor e pela agressividade. Muitos almejam a cura de problemas oculares, todavia não retiram dos olhos a venda da crítica e do mal. Pedem a solução para a depressão, entretanto, não abrem mão do orgulho ferido e do forte sentimento de decepção em relação às perdas experimentadas. Muitos suplicam auxílio para os problemas da tiroide, mas não cuidam das suas frustrações e ressentimentos, não levantam a voz para expressar as suas legítimas necessidades. Muitos imploram a cura de um nódulo da mama, todavia insistem em manter bloqueada a ternura e a afetividade. Eu termino assim, com esse texto maravilhoso, que funde o físico, o psicológico e o espiritual. Não se importa de repetir o nome do autor? José Carlos de Luca. Muito bom, muito bom. Gratidão, gratidão por esta partilha. Uau, impressionante. Muito bom. Vou ler, vou procurar, porque acho que não me lembro de ter ouvido assim, algo assim tão impressionante que junta estas duas questões, física e emocional. Dalgisa, do fundo do coração, quero lhe agradecer pelo seu tempo, por ter aceito este convite, por ter partilhado a sua experiência connosco, por ter trazido alento, inspiração, esperança a todas as mulheres que estão neste momento a atravessar um momento difícil por causa do cancro da mama. Eu espero que todas as pessoas que estão aqui a nos assistir, que estiveram connosco e que ainda vão estar, que se possam inspirar, que procurem ajuda, que está aqui a Dalgisa, que está disponível, eu também estou aqui disponível. Então, estamos juntas nesta jornada chamada vida, tentando minimizar o nosso sofrimento e transformá-lo em coisas positivas. Muito obrigada, Dalgisa. Eu agradeço igualmente, Ariana. Juntas. Ok? Então, namastê. A todos muito feliz e vemos-nos na próxima Uma Hora com a Terapeuta, às quartas-feiras, às 20 horas, no canal da Franco Paulo. Até lá! Até lá! Obrigada.